Olá, olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal do Sercom. Decoração de Natal significa que o ano está indo embora, passou muito rápido para alguns, passou bem devagar para outros, porque de verdade foi um ano realmente complicadinho, foi um ano difícil, cheio de desafios, como eu prefiro dizer, e da mesma forma, em contraposição, como eu disse ontem na live do Sercom, se vocês ainda não assistiram, recomendo que assistam. Todos os palestrantes que, não só aqui no canal, mas que trazem uma liçãozinha todas as semanas ali na nossa casa espírita, deixaram uma mensagem. E eu fiz questão de trazer um presente de Natal. Que presente seria esse, Rodrigo? Eu desejei um copo sempre meio cheio, pelo menos isso em desejo, mas que mais do que ele esteja meio cheio, que ele transborde de bons propósitos, de amor, de bons combinados com o plano espiritual, e que acima de tudo eles sejam cumpridos. Desejo para vocês da mesma forma, se ontem ou anteontem não tiveram acesso à palestrinha, tá ok? Sem mais delongas, já pedindo a inspiração da turminha do bem que aparecem aqui para dar uns pitacos através de intuição pra gente, eu trago a lição desta semana, que tem como título Outra Coisa de Oportunidade, o Amigo Oculto. Quantos aqui já tem aquela corridinha para as lojas para ir atrás dos seus presentes? Esse aqui é uma boa lição da dupla dinâmica Chico e Emmanuel, que a gente traz no capítulo 95 do livro Caminho, Verdade e Vida. Ela é pontuada através de uma frase de Lucas que diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não reconhecessem. Esse trecho fala pra gente sobre a história de dois discípulos. Um deles a gente realmente não sabe qual é, e o outro é Cleófas, ou Clopas, como alguns dizem, dependendo da tradução da linguagem do que veio, né, pra cá. Ele foi o tio de Jesus. E ele, junto a esse outro discípulo, que não sabemos quem é, estavam andando numa estrada, num caminho de Emaús, que é uma cidade que fica um tanto mais de 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam ali caminhando e ambos os dois mas realmente muito tocados, depressivos, chateados, magoados, revoltados, todos aqueles sentimentos ruins que com certeza a gente pode enumerar, mas não vale fazê-lo, a respeito do Calvário que aconteceu com o grande mestre. E ali caminhando, aquela coisa amorosa, eles não tinham muita energia, inclusive para deslocamento, então fica aquele andar triste, cabisbaixo, comentando sobre as coisas, e de repente eles, um outro andarilho, se aproximou deles. Ele começou lá a conversar, trazer detalhes, eles voltaram a tocar naquele assunto, e de repente esse tal andarilho começou a trazer palavras, de olha, tá, aconteceu isso, mas lembrem-se que ele deixou isso, ele falou sobre isso, que a gente tem que pensar nisso, porque a luta não acabou, nós ainda temos que trabalhar isso, praticar o que o grande Rabi da Galileia nos ensinou, e que tal se a gente fizesse isso? E cada vez mais, eles davam abertura e traziam aquele peregrino para perto, ofereceram água, viu se ele precisava de alguma coisa, e as lições continuavam a serem dadas, e eles não enxergaram direito, quem que o era. E na verdade esse nosso peregrino misterioso nada mais era do que o Mestre Jesus materializado. Não o reconheceram, não enxergaram, tal, não. E justamente tem aí o significado dessa
desse trecho, né, dessa frase que está em Lucas, que com a impressão que eles estavam com os olhos fechados, não reconheceram. Bom, primeiro porque acreditando, Mestre Jesus materializado. Ele, se vocês se lembram, os três principais apóstolos e companheiros perceberam que ele tinha mudado as suas feições e foi ter ali no Tabor com Moisés, com Elias, e viram que ele tinha mudado as suas feições e tal. E ali naquele momento, acredito que através do magnetismo, ele também não tinha as suas feições naquele momento muito claras para os dois, e que os dois também não entraram muito porque ele estava de capuz, e a partir do momento que eles perceberam, né, então Cleófas e este outro discípulo foram alguns dos que foram brindados em ver Jesus após o momento da sublimação do seu corpo e da sua volta materializado, né? E aí nós temos, e o gostoso dessa nossa lição dessa noite, é que são duas coisas. Primeiro, que antes de tudo, a gente pode ter uma situação muito ruim, mas que a gente não deve continuar com ela. Isso é o que todo mundo busca. Mas muitas das vezes é mais cômodo para todos nós continuar com essa situação, montar em cima dela, fazer aquela cara feia, o dia ficar cinza, a gente se enrolar no cobertor, colocar o dedo na boca e ficar, não quero sair daqui. A segunda lição, claro que trocando a primeira pela positividade, porque sempre existe um depois que vai nos fazer melhores, sempre vai existir um depois que nos vai melhorar. Volto a dizer o que contei ontem, que por mais que existam dificuldades, as dificuldades vão passar, tudo vai passar, mas nós não, nós somos eternos. O gostoso disso, partindo mais aí por essa lição, é que assim, muitas das vezes a gente está com aquela nuvenzinha na cabeça que insiste em não nos deixar nem aqui, nem lá, nem acolá, e que nesse interim aí, o que muitas vezes a gente repele ajuda. Muitas vezes o nosso mau humor, esse nosso jeito carrancudo, o que faz conosco? Nos impede de receber boas vibrações, nos impede de receber boas energias, nos impede de receber tanta coisa por causa desse jeito refratário que nós estamos. O caso dos dois discípulos na estrada ali para Emaús só mostra que se a gente der uma chancezinha, um elemento pode transformar todo o nosso dia, toda a nossa semana, o nosso humor, a nossa energia, o que for. Ali, é claro, era um peregrino que no final se tratava do nosso Mestre Jesus. Mas, de repente, e se for talvez alguém que vai tirar o nosso mau humor da fila do banco? Alguém que de repente quer nos acalmar quando a gente está louco para arrumar uma discussão e uma briga no trânsito. Às vezes, quando algo não sai exatamente como a gente planeja e a gente quer vociferar, reclamar, matar o mensageiro, como diz aquela célebre frase, que às vezes, e muitas das vezes ele não é nem o culpado disso, mas a gente acaba descontando tudo naquela primeira pessoa que está à nossa frente. Eu estou enumerando apenas algumas poucas ideias, alguns poucos exemplos para dizer que se a gente deixar as boas coisas externas do ambiente nos atingirem para o bem,
positivamente, se a gente der uma aberturazinha para aquela palavra amiga, para aquele conselho, para aquele entendimento que equilibra, para aquela mensagenzinha positiva que está de repente na rede social, ao invés de ficar naquele jornalzinho sensacionalista, naquele programa de fofoca, a gente entra nesse mesmo YouTube aqui. Tem, além deste canal, tantos outros, mas poxa, tantos outros. O canal da doutora Mônica de Medeiros, o canal de Robson Pinheiro, o canal do Divaldo, o canal o Espírita, tantas coisas gostosas para se ouvir. Ou seja, pintou aquela situação onde o sangue ferveu, onde você viu o vermelho, onde me deixa que eu não tô boa hoje, onde todas essas coisas aparecer, abra-se para o que edifica, abra-se para coisa boa. Se vocês escutam pelo menos um pouquinho desse som de fundo, ele é um mantra tibetano, também nos transforma espiritualmente, também transforma os nossos chakras, nossos centros de força. Essa é a questão da lição. Entenda que os dois discípulos caminhavam azedos, tristes, relembrando as cenas mais sórdidas do processo, não só de que se foi um grande mestre, mas das cenas sórdidas. E de repente alguém chegou, devagarzinho. Eles deram a abertura e essa abertura foi o que mudou. E o que mudou era o Mestre. Mas o Mestre e a grande fonte criadora, Deus, o nosso Pai, nos colocam vários desses peregrinos todos os dias. Se a gente abrir um pouquinho esse canal, essa porta, a transformação vem, com certeza vem. Então, para vocês, ouvidos, olhos e abertura para aquilo que vai nos transformar positivamente. Eu fico por aqui, deixo para vocês sempre boas vibrações, ótimos canais de mudança e um grande beijo para vocês.